A escolha dos jogadores para a seleção brasileira é tema de constantes debates, especialmente quando atletas com desempenho notável não são convocados. Um exemplo recente é Rafael Veiga, um dos principais nomes do futebol brasileiro atualmente. Com impressionantes 19 gols em 18 jogos pelo Palmeiras, sua ausência na seleção gerou grande indignação e levantou dúvidas sobre os critérios utilizados para a convocação. Por outro lado, jogadores com rendimento inferior continuam sendo chamados, como Savinho, que mesmo sem marcar gols pelo Manchester City, permanece na lista. Essa discrepância sugere que fatores fora de campo podem estar influenciando as escolhas, o que contraria a lógica de priorizar desempenho e mérito esportivo. Outro caso emblemático é o de Gabriel Martinelli. Apesar de sua qualidade técnica inquestionável, suas recentes atuações pela seleção têm deixado a desejar. Em partidas importantes, ele demonstrou insegurança, errou passes cruciais e não conseguiu se conectar ao jogo como esperado. A pressão de vestir a camisa da seleção parece ter impactado negativamente seu desempenho, um problema recorrente entre jovens talentos brasileiros. Situação semelhante viveu Stevan, de apenas 17 anos. Apesar de ser compreensível que ele enfrente dificuldades devido à falta de experiência, o peso da responsabilidade sobre seus ombros expõe uma falha na preparação e no suporte oferecido a jovens atletas. Mesmo jogadores mais consolidados, como Vinícius Júnior, têm enfrentado problemas semelhantes. Apesar de sua habilidade, ele tem sofrido com a falta de apoio tático e coletivo, resultando em atuações abaixo do esperado. A dificuldade da seleção brasileira em criar um sistema de jogo eficiente é evidente. As pontas, antes uma força do time, tornaram-se ineficazes. Tanto Vinícius quanto Savinho apresentam números decepcionantes, com apenas 0,2 gols esperados por partida. A ausência de variações táticas e jogadas bem trabalhadas torna o Brasil previsível e vulnerável a esquemas defensivos adversários. Mesmo com um elenco repleto de talento, os jogadores não têm conseguido mostrar seu melhor futebol. No último jogo, por exemplo, Sávio insistiu em jogadas previsíveis, sem criar perigo. Essa falta de criatividade e de execução coletiva ressalta a incapacidade do time de explorar as características individuais dos atletas. Falta de suporte tático e desenvolvimento. Além da ausência de inovação tática, a falta de adaptação do esquema às qualidades dos jogadores é um problema grave. Vinícius Júnior, por exemplo, muitas vezes se vê isolado em campo, sem apoio para desenvolver suas jogadas. Outros, como Martinelli e Savinho, também sofrem com a falta de um processo de maturação dentro da seleção, algo fundamental para lidar com a pressão de partidas decisivas. A comissão técnica tem demonstrado pouca flexibilidade para ajustar o estilo de jogo às necessidades dos atletas. Isso resulta em atuações frustrantes e na perpetuação de erros do passado. Enquanto isso, a paciência dos torcedores se esgota e a conexão emocional com o time diminui a cada jogo. A necessidade de uma mudança urgente. O futebol brasileiro enfrenta uma crise de identidade. A seleção, que sempre foi sinônimo de arte e técnica, precisa urgentemente de mudanças radicais. Isso inclui reformular os critérios de convocação, modernizar a abordagem tática e oferecer um suporte mais robusto aos jogadores. Sem essas transformações, o distanciamento entre a seleção e seus torcedores continuará a crescer, colocando em risco a paixão que sempre envolveu o futebol brasileiro. É hora de resgatar a grandeza e a magia que tornaram o Brasil uma potência mundial no esporte.